Isso, sim, posso te explicar, é beta-caroteno, mas enfim... Hoje de manhã eu falei a respeito dos benefícios da cenoura no nosso organismo. Isso chama-se carotenose. Tá certo, que tem naturalmente na cenoura. Porque eu não tomo sol, então eu posso até ir à praia, mas eu não tomo sol. Tá certo. Então, você tomando beta-caroteno, nós já conversamos isso muitas vezes aqui, você vai adquirindo essa cor assim, bronzeada, que é bonita, até engana até as pessoas, né? Mas hoje nós vamos falar de pressão alta, não é isso? Ótimo. Eu acho, inclusive, que é um assunto, a gente tem... Quantas pessoas você conhece, ou já conheceu, que fala assim, hoje eu estou com a pressão alta, né? A gente vive conhecendo gente aí que tem problema de pressão alta, a gente sabe que pressão alta não faz bem, porque fala, não sei quem teve um problema do coração por causa de pressão alta, mas eu nunca entendi direito essa tal de pressão alta. Como é que é, doutor Vovô? Olha, Ana, pressão todos nós temos, né? E, inclusive tem um termo interessante, porque as pessoas dizem, olha, eu vou tirar a pressão. Não se tira a pressão. Não, porque aí morre, né? E morre. Tirou, foi embora. Tirou, morreu. Tem que medir a pressão. Então, o que nós fazemos é medir a pressão. Todos nós temos uma pressão para o sangue circular. Nós temos o coração, que é uma bombinha fantástica, cheia de tubulações, perfeita, um músculo que pressiona o sangue para ele circular. Nós temos a árvore circulatória e, com essa pressão que o coração faz, normal, entre 12 por 8, 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, né? Nós abreviamos 12 por 8, a 14 por 9, ele circula normalmente o sangue. Muito bem. A normal é essa aí. Até 14, 140 por 90. A gente abrevia igual o governo brasileiro, né? 14, corta o zero. 14 por 9, cortou um zero aí, tá? Então, você gosta de falar 14 por 8, 14 por 9, é 140 por 80 milímetros de mercúrio. Como se fazia antigamente, corta o zero. Então, fica 14 por 8, 14. Nós aceitamos até 14 por 9. Essa pressão é para circular o sangue. Se essa pressão sanguínea, nós vamos conversar aí os motivos, aumentar, você começa a forçar o seu coração e a forçar todo o seu sistema circulatório, gerando todas as doenças causadas pela pressão alta. Mas no organismo, o que é que determina, né, dentro do corpo da gente, que a pressão fique baixa ou fique alta ou fique normal? Quer dizer, qual é o coração? Porque o coração é que bombeia o sangue. Sim, o coração... E que dá a pressão. Ele dá a pressão. Isso. É o que faz a força. E o sistema arterial é que regula a pressão, para onde ele manda. Seria mais ou menos o seguinte, Ana, você pegar uma bomba e bombar uma bexiga, né? Então você vai encher uma bexiga. Você sopra. Se a bexiga vai se dilatando, a pressão vai se mantendo. Mas vamos supor que você coloque essa bexiga dentro de um sistema que não permita que ela dilate, ou essa bexiga, a parede dela seja muito grossa. Você vai ter que fazer muita força para encher a bexiga. Então, a pressão dentro da bexiga vai ser maior que naquela que dilatava normalmente, e você está fazendo mais força. Isto é, o coração faz mais força e o sistema arterial sofre maior tensão. Por isso que quem tem pressão alta acaba sofrendo do coração e acaba estourando uma artéria no cérebro. Ele trabalha mais. Ele tem que trabalhar mais força o muito coração. mais força. Ele fica doente, certamente. Agora, por que ocasiona a pressão alta? Ana, tem dois times de causas. O primeiro time é o time hereditário. Isto é, eu costumo brincar, né? Se o teu pedigree é ruim, azar teu. Tem cliente, por exemplo, que eu brinco, se nós fôssemos bois e fôssemos para leilão, você ia para corte, né? Como diz no interior. Realmente não serviria para reprodução. Quer dizer, se seu pai tem pressão alta, sua mãe tem pressão alta, olha, vai ser muita sorte sua, mas sorte mesmo, se você não o tiver. Esse é um fator hereditário que, por enquanto, olha só, podemos conversar um dia disso. Por enquanto, a medicina não consegue alterar. Nós já estamos no limiar de usar gen como remédio. Isto é, eu posso alterar geneticamente um ser humano. Parece um sonho, mas já consegue-se ver essa realidade. Mas, por enquanto, vamos aceitar assim. Se você tem tendência genética, hereditária, para ter pressão alta,
Vai ter. Vai ter. Agora, existem os fatores ambientais, Ana. Então, o que eu digo fator ambiental? O fator ambiental é o seguinte. Primeiro, cigarro. Ah, cigarro da pressão alta? Dá, Ana. É? Não vamos falar nisso hoje, né? Quem tem pressão baixa, então pode fumar. Isso é ótimo, hein? Essa foi... Não pode. Não, eu estou tentando resolver os problemas do meu amigo. Está lá preocupado, tem pressão. Então, tem pressão baixa, não tem problema. É que o cigarro, né, vamos explicar melhor. Para quem tem pressão alta, ele aumenta a pressão, ela me deixa sem jeito, né? Mas é verdade? Como faz? Quem tem pressão alta, o cigarro, ele circulando, ele tem toxinas. Como a artéria está sob grande tensão, essas toxinas facilitam a aterosclerose. E com isso, piora toda a situação de quem é hipertenso. Não entendi endurece. nada. O cigarro, ele tem toxinas. Sim, até aí a gente facilita o colesterol para entrar dentro das artérias. Ah, entendi. E aí ele acelera a aterosclerose. Que a artéria distendida... Vai ficar mais dura a artéria. E aí, quer dizer, é um processo cíclico, né? Aí a artéria mais dura aumenta a pressão. Entendi. Aumenta a pressão, piora. Quer dizer, o fumante, ele acaba piorando. Quer dizer, vamos supor que você tenha tendência à pressão alta. Se você tem, você vai fumar, você certamente vai piorar a sua situação. Não, cigarro é ruim em qualquer circunstância, eu estava brincando, mas de qualquer jeito... É um negócio... Mas de qualquer jeito, mesmo que eu tenha pressão baixa, todo esse ciclo aí vai se fazer na artéria. O cigarro faz outras coisas, vai atacar o seu pulmão, o seu estômago... Sim, né? mas além disso, quer dizer, na pressão alta, também para quem tem pressão baixa, vai atacar as artérias, ela vai ficar menos flexível. Outra coisa que nós precisamos dizer, né? Apague o cigarro, né? Antes que ele apague você. Sim. Quer dizer, mas essa é outra matéria que nós vamos conversar depois. Aí, o que mais? Cigarro, o que mais? Sal. Ah, sal. Por quê? Sal. Costuma-se dizer que o saleiro, por uma questão até de elegância e charme, aliás, bons restaurantes não põem saleiro na mesa. Supõe-se que o cozinheiro já é bom o suficiente para saber quanto de sal, como numa obra de arte, tem que ter aquela comida. Se a sua mama faz aquela macarronada ou faz aquele feijão, não põe, ela sabe quanto de sal tem que ir lá, tá certo? Não ponha mais sal. Tem pessoas que põem compulsivamente sal na comida. Você deve ter visto. A pessoa, ela nem provou a comida, ela já põe sal. O excesso de sal retém água no corpo e essa retenção de água aumenta o trabalho do coração, aumenta a sua pressão. O que mais? O diabetes. Quem tem pressão baixa também pode comer sal. É uma situação diferente, né? Na pressão baixa. Sim, aí sim. Sim, porque aí até ajuda, né? Até ajuda, né? É o contrário. Sim. Aliás, nós vamos falar o aí você vai naquele restaurante lá, você fala pro médico, ó, muito simpático, tudo, mas traz o sal. Traz o sal. Quarto, álcool. O álcool é curioso. Quem tem pressão alta, ele aumenta a pressão. Aí sim vale o que você falou, Ana. Ah, tá. Por exemplo, aquela pessoa, estou com a pressão baixa, vou tomar uma dosezinha de uísque. Ah, vale? Essa conversa sim, melhora, é boa, então. Melhora. Porque tem gente que anda por aí com um copo na mão dizendo que está com problema de pressão. Eu também... Aí também não vale, né, Bonitinho? Vale, a gente conhece uma porção, não conhece assim. Aliás, eu tenho um cunhado meu, que o médico, né, no caso sou eu mesmo, proibiu de beber destilados. E, para desespero da minha irmã, ele trocou o lado do barzinho da casa dele. Ele bebe do outro lado. Não vale. Destilados não pode. Não, só sou do outro lado. Por favor. Legal. Quer dizer, pressão alta, nem passar perto de bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Lógico que isso vale, sim. Quem tem pressão baixa, uma dose pequena é bom. Para dar uma melhoradinha. Tá. Outra coisa que piora a pressão é a obesidade. Pessoas obesas têm maior tendência à pressão alta. E o estresse, que é o imposto que nós pagamos por viver num mundo tenso. Deixa eu te perguntar uma coisa, falando em tensão, gente nervosa tem mais propensão a ter pressão alta? Porque eu conheço, todas as pessoas que eu conheço que têm pressão alta são muito agitadas, muito nervosas, muito preocupadas por antecipação, é real. Sabe, Ana, e você falou uma coisa importante. Lá nos Estados Unidos eles costumam chamar bom, nós falamos que as causas principais são essas mesmo. Agora, existe isso que você falou, que é muito comum no consultório médico até, né? A pessoa fica tão ansiosa para entrar dentro do consultório, é chamada hipertensão ou pressão alta do avental branco.
Ah, ela fica com pressão alta na hora. Na hora, no consultório. É conhecido isso, aí chama hipertensão do avental branco, ou a pressão, né, do consultório médico. Isso tem que ser avaliado direitinho, o médico saberá. Nós temos hoje meios facílimos de distinguir essa pressão e catalogar esse indivíduo adequadamente e tratá-lo adequadamente. Ana. Então, nós vamos fazer o seguinte, até a volta do Dr. Gorgoni aqui a semana que vem, você não faz nada disso, não fuma, você tem pressão alta? Não fuma, não bebe. Come sal. A gente estava conversando na semana passada a respeito de pressão alta, Perfeito. né? E ficaram algumas perguntas e algumas pessoas até estão muito interessadas, que parece que o mundo tem pressão alta, né? A maioria das pessoas, é verdade isso? É uma doença muito comum. É que ela está associada às doenças cardiovasculares. E é uma doença negligenciada, pouca gente sabe que tem pressão alta. Dever-se-ia, depois dos 40 anos, pelo menos 2 vezes por ano, medir-se a pressão. Aliás, Ana, eu queria aqui deixar um alerta. Nós, principalmente a Sociedade Brasileira de Cardiologia, recomenda que tome-se muito cuidado com esses medidores de pressão que tem na rua, sabe, Ana? Principalmente aqui nas cidades grandes, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, tem aqueles caras que ficam ali na rua, quer medir a pressão, R$3, R$5, sei lá, coisa que vale. Não pode. Porque você não sabe se o aparelho dele pode estar desregulado, você não sabe se ele está habilitado a medir a sua pressão. E o que pode acontecer? Pode acontecer que ele faça uma medida errada, você vai ficar extremamente assustado, ou a sua pressão está alta e ele mede como normal, ou vice-versa, ela é normal, ele mede como ela está alta. Você deve participar, não deve perder. Quando houver essas campanhas oficiais, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou que é das secretarias do governo estadual, aí sim, quando tem um profissional indicado, habilitado para medir a sua pressão. Nunca perca essas oportunidades. Ou então, procure um pronto-socorro, um médico amigo, ou um enfermeiro, uma pessoa que certamente você saiba de antemão que é uma pessoa habilitada a medir a sua pressão. Faça isso pelo menos 2 vezes por ano. O senhor falou depois dos 40 anos, porque a pressão das pessoas, se tinha uma pressão normal, uma pressão baixa, ela pode mudar depois dos 40 anos? A pressão, Ana, ela é traiçoeira. Nós chamamos de assassina traiçoeira. Porque, talvez você deve ter escutado, Ana. Ela pode começar antes, sim. Pode começar até com o nenenzinho que tem pressão alta. São coisas mais raras, o pediatra hoje é informado disso. São situações que não é o nosso, talvez, assunto aqui. São situações muito específicas, a pressão alta do nenenzinho, a pressão alta do adolescente. A pressão alta que nós estamos aqui preocupados, a hipertensão, é essa hipertensão depois dos 30, mas especialmente depois dos 40 anos. Mas por que ela muda? Muda o nosso corpo, nós já conversamos aqui, né, Ana? Ele muda, é interessante, muda os hormônios, muda as contenções. Isso que você está falando, eu queria que o pessoal de casa tivesse muito em mente, que às vezes, Ana, o pessoal mede a pressão lá nos 35 e alguém buzina na orelha dele. Você nunca vai ter pressão alta, porque eu meço a sua pressão já faz 5 anos, está sempre normal. Lembre-se que a Ana me perguntou agora. Errado. Porque de um ano para outro a sua pressão pode subir. E eu não sei o que você pensa disso, antes você já escutou. Tem aquela comadre que vira para outra, eu sei quando a minha pressão está alta. Você nunca ouviu isso? Um monte de gente fala assim. Pois é, essa é outra mentira, Ana. Por quê? Não dá para saber. Muitas vezes tem pessoas que vão ter um derrame cerebral daqui a alguns minutos e não estão sentindo nada. A pressão dela pode estar por 20 por 14 e ela está bem. A gente não tem sintoma nenhum? Não, de pressão alta? não. Já foi feito um estudo, inclusive muito elegante aqui no Brasil e em outros países, mostrando que aqueles sintomas que acompanham a hipertensão ou essas crises de hipertensão são muito mais decorrentes da ansiedade. Eu vou citar alguns. Zumbido no ouvido, aquela sensação que o coração bate mais forte, sensação que fica mais cheio, mesmo dor de cabeça. Podem ser indicativos de que você esteja com pressão alta, mas nunca espere, jamais espere ter palpitação, dor de cabeça, mesmo que essa dor de cabeça pode ser por 500 outras causas, para ir verificar a sua pressão.
independente disso, verifique 2 vezes por ano. E se ela estiver alta, bom, conversaremos depois. Pode falar. Posso? Se ela estiver alta, aí não vai parar no meio do caminho. Ele tem que seguir a orientação do médico dele de acordo com a gravidade. Então, você deverá medir mês a mês até controlar a pressão ou até semana a semana até controlar a pressão. É uma coisa muito importante. Então, essa é a primeira grande problemática que nós enfrentamos quando trata de pressão alta. É um indivíduo que acredita que pode reconhecer sua hipertensão. Mentira! Ninguém reconhece. Pode ter alguns sintomas associados, é verdade, mas não espere por eles. Jamais. Você pode entrar numa terrível armadilha. Então, mas se eu estou com pressão alta, você ia me dizer, o que eu devo fazer? O que deve fazer? A primeira coisa, né, que não se deve fazer é tomar remédio que o vizinho disse que é ótimo. Não faça isso. Cada hipertenso é um tipo de hipertenso. Hoje, cada dia mais, nós conhecemos isso. Há medicações cada vez mais específicas. É importante que você procure um profissional que às vezes poderá ter uma certa dificuldade para controlar a sua pressão. Então, esse não é o segundo problema. Não. O primeiro é reconhecer a pressão. O segundo é que, se você foi a um médico e ele receitou um remédio para controlar a sua pressão, e se bem que temos remédios modernos, pode ser que esse remédio ou foi muito fraco, ou foi muito forte, ou deu algum efeito colateral, tipo zonzura, etc. Por favor. Sabe o que as pessoas fazem, Ana? Param o remédio e falam, não, imagina, eu nem estava sentindo nada, fui lá, disseram que eu estava com pressão alta, me deram essa coisa aqui, agora é que eu estou sentindo mal. Esse é o segundo grande problema, o abandono de tratamento por má informação do paciente. Às vezes o culpado é até o médico, que não informou direito. Porque quando toma remédio para baixar a pressão, ele tem outras sensações, é isso? Pode aparecer, nem sempre. Mas se aparecer, Ana, volte ao médico e discuta com ele. Fala, doutor, como é que faz? Aconteceu isso, ele pode trocar o remédio, vai ter que haver um diálogo. O terceiro problema que nós enfrentamos aqui é o seguinte, o indivíduo vai, ele acerta, perfeito. Ele está tomando o remédio X, pressãozinha controlada, está fazendo a dieta, aquilo que nós comentamos. A dieta é menos sal. Menos sal, menos gordura, ele emagreceu, está fazendo esporte, controlou o estresse, está redondinho. Aí lá se vão 6 meses, ele pensa, 6 meses, eu tenho 40 e poucos anos, principalmente os machões, né? Eu vou diminuir esse remédio, ganhar pressão. Aí ele já se considera uma autoridade em pressão alta. Ou ele diminui o remédio, ou ele para o remédio. Esse, Ana, de todos os problemas da hipertensão, é o maior. É o indivíduo que para o tratamento. A não aderência. Porque já está melhor e tal. Ele certamente vai ter problema na vida. Agora, o negócio do álcool, Gorgônio, dá hipertensão? Quer dizer, quem bebe... Qual é a relação que tem do hoje, álcool? Ana, inclusive... Aquele whisky a mais. O uísque, o que se discute hoje do uísque é uma coisa muito interessante. Primeiro, se você tomar, vou dizer aqui, nem são orientações minhas específicas, o que a New York Heart Association, seria a Associação de Coração de Nova York, recomenda e que é mais ou menos repetido por médicos ao longo do mundo. Se você beber até o equivalente a 30 ml de álcool, corresponde a uma dose de uísque ou uma dose pequena. Porque se a história dos dedinhos é complicado. É uma dose, 30 cc, 30 ml de uísque ou o equivalente a uma meia garrafa de cerveja ou 2 taças de vinho, você estará dentro de uma dose de álcool que vai aumentar até a sua pressão, no caso você ter pressão baixa, ou vai relaxar você, ele tem um efeito sedativo, vai melhorar o seu colesterol, é um bom tratamento. Agora, daí para cima, ele se torna tóxico para o miocárdio, e aí sim, ele aumenta e muito a pressão, mano.
Em geral. Quer dizer, em geral, as pessoas que bebem todo dia aí, eles vão ter pressão alta. Além de ter um problema de alcoolismo, porque muito provavelmente vão estar aumentando as suas doses a cada dia que passa, ele vai ter um problema de saúde também. Sem dúvida. Vai subir a pressão. Sem dúvida alguma, Ana. Quer dizer, álcool controlado. Sabe, Ana, eu queria só acrescentar mais uma coisinha aqui. A gente que milita assim, em consultório, trabalha diuturnamente em consultório, é um recado para todos os hipertensos. Para quem tem pressão alta e está tomando um remédio. Sabe o que o paciente faz? Né? Ele chega assim no consultório, olha, doutor, como eu sabia que eu tinha consulta marcada hoje com o senhor, fazem 5 dias que eu não tomo o remédio para ver como é que ficou a pressão. Por favor, a pressão, como ela é sem remédio, o doutor já sabe. O que ele precisa saber é como a pressão fica com o remédio, primeiro. Segundo, se você para de tomar o remédio, você corre o sério risco dessa pressão dar uma subida aí de repente e te causar. Mano. Passamos bem, lutamos, trabalhamos. Lutou com quem, doutor Gorgoni? É uma luta. Nós lutamos contra o envelhecimento. Imagine, pra quê? Não tem que lutar, não. Isso é natural. Se você feliz, não envelhece. Bom, essa já é uma das armas, mas vai ser luta, Ana. Uma das armas... Não envelhece feliz, né? Porque hoje o que se fala muito, Ana, é se o envelhecimento é doença ou não é. Há aqueles que dizem que o envelhecimento não, envelhece, deixa que acontece, não é assim mesmo. Nós, hoje, modernamente, já não pensamos mais assim. Nós já começamos a encarar, Ana, o envelhecimento como uma doença, é isso mesmo. De uma maneira geral, lógico que aqui não estou sendo dogmático, né? Nós estamos, é uma coisa nova esse conceito, o envelhecimento como é a doença. Quer ver? Por exemplo, Ana, quem bebe muito não fica velho mais depressa? É porque aí vai acabando com o seu próprio organismo. Mas fica velho mais depressa. Sim. Uma pessoa que não é feliz, você disse agora há pouco, né? Uma pessoa que não é alegre, que não é feliz, ela envelhece mais depressa. Se é uma pessoa que não está psicologicamente bem adequada, uma pessoa que come errado, ela acaba envelhecendo mais depressa. Então, o ato dela comer errado gera distúrbios, doenças dentro do corpo dela que vão fazer com que ela envelheça mais depressa. Aliás, Ana, eu não sei, às vezes eu falo umas frases que você não gosta. Eu? Quem sou eu para não gostar de alguma coisa? Mas é que falaram, essa falaram. Posso não concordar com algumas coisas, mas gostar ou não é o meu negócio. Mas dizem que o envelhecimento, o caminho do envelhecimento é pavimentado com calorias. Eu achei bonito escutar essa frase. Não, isso é muito bonito. Eu achei, qual é aquela frase do banheiro? Eu achei essa frase fantástica, eu escutei de um colega americano, e ele me dizia, o envelhecimento, a estrada do envelhecimento é pavimentada com calorias. Quer dizer, quanto mais gorduras saturadas, mais doces, mais açúcares... Você está no caminho certinho desta doença, envelhecimento. Evidente que a senilidade, a senescência é uma outra coisa. A gente está falando do envelhecimento de pele, de aparência, de órgãos, porque você vai ficar doente mais rápido. A senescência é uma coisa, um processo normal, como é a adolescência, né? Você vai ter a adolescência, a idade adulta, a infância, a senescência. Nós estamos falando do envelhecimento, é aquela coisa, né? Que a pessoa está em casa, olha a outra, fala, nossa... Como envelheceu. Como envelheceu. E, às vezes, para nós, não sei se isso acontece, né? Em casa, acho que acontece, você vê um amigo, uma amiga que você não vê há tanto tempo, aí você olha, você fica até decepcionado ou decepcionada. Nossa, como ela está acabada, e dá até uma angústia dentro da gente. Aí você vai ver o que ela está fazendo, você vai ver que ela está caminhando pelos caminhos das calorias e etc. Pois é, mas com que idade a gente pode, já que é uma doença, ela passa a ser doença, com que idade? Por exemplo, se eu tenho 50 anos e estou com a pele toda acabada, até que idade não é doença? Porque